Que ela corta sem precisar de cola, isso eu acho que você já sabe, né? Ou não? Bom, vem comigo que eu vou te mostrar como isso funciona e ainda vou te contar 7 coisas que você precisa saber sobre a nova base de corte eletrostática da Silhouette. Oi, Sil Lovers, eu sou a Léa Pastore do canal A Bendita aqui no YouTube. Espero todos vocês por lá, serão todos muito bem-vindos. Eu também sou do time de designers aqui da Sil Brasil. Hoje eu tô aqui pra gente tirar todas as dúvidas sobre a base de corte mais desejada da Silhouette. Mas antes da gente começar esse verdadeiro aulão, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Sil, já aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações para sempre receber as novidades. Também te peço para já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquela Sil Lover que você sabe que também vai amar esse conteúdo. Agora bora! Essa aqui é a base de corte eletrostática da Silhouette. A primeira coisa que você precisa saber é, hoje ela é compatível com 3 modelos diferentes de Silhouette. A Silhouette Curio 2, a Silhouette Portrait 4 e a Silhouette Camel 5. E tem 2 versões, a padrão e a Camel 5 Plus. E todas elas são compatíveis com a nova base de corte eletrostática. Cada modelo de máquina vai ter a sua própria base. Diferente da base regular com cola, que você pode usar a base da Portrait na Camel, por exemplo, com a eletrostática isso não é possível, porque ela precisa ser encaixada no lugar certinho e cada modelo vai ter um tamanho e um formato específico. E, apesar de serem 3 formatos diferentes de base eletrostática, todas prometem funcionar da mesma forma. Então hoje a gente vai conhecer de pertinho a base de corte eletrostática da Camel 5. Bora? Ela já vem com essa folha de proteção que eu já vou te mostrar para que serve. A base tem esse botão de ligar e desligar. E tem essa parte que fica fixa, apoiada na mesa, e essa aqui que desliza. A segunda coisa que você precisa saber é como ligar, certo? Essa base precisa de energia elétrica para funcionar, mas ela não tem cabos para a gente ligar na tomada. O que ela tem é esse conector aqui que a gente vai encaixar na máquina, nesse caso a Silhouette Camel 5. E é através da máquina que a base vai receber energia. Para conectar, primeiro você vai tirar a tampa que fica na parte de baixo da Camel 5. Empurra os botões para destravar e desliza para tirar a tampa. Olha como que é dentro. Agora a gente precisa conectar a base bem aqui. É só encaixar, não precisa fazer força. A gente sabe que está bem encaixado e bem fixo quando esse botão faz clique. Tem um de cada lado. Aqui, ó, é onde a mágica acontece, é onde o material vai ficar preso sem precisar de cola para isso. E a ferramenta vai passar, então a lâmina, por exemplo, vai passar para fazer o corte. Ou seja, é uma área bem importante e precisa ficar bem protegida. Por isso, a gente precisa usar essa folha de proteção, que é um plástico grossinho, resistente, mas maleável. Essa folha de proteção vai ficar entre a folha que está sendo cortada e a base de corte, para evitar que possíveis acidentes danifiquem a sua base eletrostática. A folha de proteção já vem com a base de corte em todos os modelos, mas caso você veja que precisa trocar a sua, aí é só correr na loja da Sil Brasil que tem uma novinha te esperando por lá. Para ligar a base é só clicar no botão, em cerca de 1 minutinho um campo eletromagnético invisível aos olhos vai se formar e atrair o material. Vai passar disso para isso aqui. Demais, né? A terceira coisa que você precisa saber é quais materiais essa base é capaz de fixar. A verdade é que a lista de materiais é assim infinita, então a gente precisa ficar sempre de olho nessas características. O material precisa ser liso, plano, fino e não poroso. Isso porque a eletricidade estática precisa passar de forma uniforme sobre o material para fixar. Olha esse exemplo, esse vinil é fino e liso, mas não é plano e acaba enrolando, impedindo a fixação. Isso é muito importante, o material tem que ser liso, plano, fino e não poroso. E sabendo disso, você pode testar infinitos materiais. Eu já cortei folha sulfite, acetato, papel fotográfico e também esse mesmo adesivo. Mas aí, para cortar ele, eu precisei deixar plano. Aqui eu usei uma washi tape da Silhouette, essas fitas mais maleáveis com a cola bem levinha, sabe? Com a fita, o vinil adesivo ficou bem esticadinho, plano, e aí o corte saiu perfeito. A quarta coisa que você precisa saber é que, assim como você já faz na hora de cortar com uma base de corte regular, para usar essa aqui você vai precisar fazer as configurações lá no programa Silhouette Studio.
Primeiro, a configuração da página. Aqui eu vou escolher a máquina, no caso a Silhouette QMEL5. Em base de corte, eu escolho a base eletrostática. E o restante você vai configurar normalmente, de acordo com o material que você vai usar. Com a base eletrostática, você pode fazer cortes com ou sem print and cut. Para quem não conhece ainda, o corte com print and cut é esse aqui. Primeiro você faz a arte no Silhouette Studio com imagem e linhas de corte. Aí imprime com as marcas de registro e depois corta. A máquina tem um sensor que vai ler essas marcas de registro, identificar a posição delas no papel, comparar com a posição das marcas de registro lá no programa e então fazer o corte na posição certinha. Isso não funciona apenas para os cortes. A gente pode, por exemplo, trocar a ferramenta. Por exemplo, se ao invés de usar uma lâmina, você usar uma caneta, a máquina vai ler as marcas de registro e então vai desenhar o que está lá no programa. Não é muito legal? Já no corte regular, sem print and cut, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que nesse caso não tem a leitura das marcas de registro e a máquina não vai cortar no lugar exato, super preciso. Ou seja, é a opção para quando você quer fazer um corte que não tem impressão, que não precisa ser no lugar certinho. A gente já está saindo muito do assunto base eletrostática, então bora voltar. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre print and cut, bota aqui nos comentários, por favor, que a gente faz um vídeo só sobre isso, tá? Bom, com a configuração de página feita, agora você também precisa configurar o corte, como já costuma fazer. Em enviar, material, é só escolher a melhor configuração para o material que você vai usar. A quinta coisa que você precisa saber é como cortar. Primeiro, você vai colocar sobre a base de corte eletrostática a folha de proteção e o material. Você pode colocar antes ou depois de ligar a base, tanto faz. Eu prefiro colocar antes para poder posicionar direitinho, porque se você coloca depois, a base já vai começar a puxar o material e fica um pouquinho mais complicado. Lembrando que, para ligar, é só apertar o botão e aguardar cerca de 1 minuto. É muito importante deixar esse material bem esticado, com toda a área em contato com a superfície da base. E para isso, você vai precisar desse rolinho de borracha da Mimo, que também tem lá na loja da Sil Brasil. Material posicionado, agora você vai deslizar a base até encostar no rolete da máquina. Não se esqueça de checar se essa peça está alinhada com essa abinha aqui da base, para ela poder se mover corretamente. Caso não esteja, aí é só levantar esse clips para destravar, posicionar e abaixar novamente para travar. Agora, com a base encostada no rolete, você vai clicar no botão para carregar a base, como faria com uma base regular. E no programa Silhouette Studio, vai clicar em enviar para a máquina iniciar o trabalho. A Silhouette vai puxar a base e começar a leitura das marcas, se tiver, e se não tiver, não for um print and cut, aí ela já vai partir para o corte, ou para o desenho, ou aplicação, o que você tiver escolhido de acordo com a ferramenta que você está usando. Agora eu vou ficar bem quietinha para a gente poder admirar essa preciosidade aqui trabalhando. Mas agora é hora da verdade, bora ver se realmente cortou? Primeiro você vai descarregar a base clicando no botão e aí desliza novamente para fora. Você pode retirar esse material da base da forma que achar melhor. Eu gosto de primeiro desligar clicando no botão, esperar uns segundinhos para o material ficar mais solto, já que a eletrostática não estará mais ativa, e aí levantar a folha de proteção. Assim os recortes já vão se desprendendo e aí fica bem fácil de retirar. Muito mais fácil do que quando a gente usa uma base regular com cola, né? A sexta coisa que eu acho importante você saber é por que a Silhouette decidiu criar essa base toda diferente. Alguns materiais dos infinitos que a gente pode usar em uma Silhouette podem ser assim mais chatinhos e até impossíveis de serem usados em uma base com cola. Ou seja, tem alguns materiais que até são compatíveis com a máquina e com as ferramentas da Silhouette, mas a gente não conseguiu usar porque elas não eram compatíveis com a base de corte. Vou te dar um exemplo. Esse aqui é o papel de seda. A lâmina da Silhouette até consegue cortar esse papel, mas ele, na base com cola, vira isso aqui na hora de retirar. Terrível, né? Agora, olha esse mesmo papel de seda, que é fino, liso, plano e não poroso, sendo cortado com a base eletrostática e sendo retirado sem dificuldade alguma. Agora sim!
Então, mais do que a praticidade na hora de pôr e retirar o material, a durabilidade maior dessa base, que nunca perde a cola, ela também é a solução para materiais que antes eram impossíveis de serem usados. Ou seja, a base de corte eletrostática não é uma substituta à base regular. Tanto que tem materiais que não vão funcionar com ela. Para cortar um feltro, por exemplo, que não é fino, nem liso, nem plano e ainda é bastante poroso, você vai precisar da base regular com cola de forte fixação ainda por cima. A base eletrostática veio para ser uma aliada das bases regulares, para te dar ainda mais possibilidades com a máquina e as ferramentas que você já tem aí. A sétima coisa que você precisa saber é o que ela faz Além de tudo isso que a gente já viu, que ela fixa o material sem cola e te permite usar materiais que antes eram impossíveis, ela também tem uma super novidade exclusiva da marca Silhouette, a IPT, Tecnologia do Caminho Inteligente. Basicamente, a sua máquina vai escolher um caminho mais inteligente para fazer o corte. Um exemplo, assim, bem simples. Se você ativar o IPT antes de cortar um círculo, ao invés da lâmina iniciar o círculo e terminar numa linha contínua, ela vai fazer o corte por pedacinhos, até terminar. Mas pra quê? Quando o corte é contínuo, às vezes, à medida que o corte vai acontecendo, a peça já vai ali se soltando, certo? Agora, se a lâmina for passando de forma inteligente, em pontos estratégicos, até finalizar o corte, o material permanece ali mais preso por mais tempo. E pra que a gente precisa disso? Para fazer cortes de materiais delicados que podem ir se soltando com mais facilidade ao longo do corte, como o próprio papel de seda. Calma, continua comigo! Olha só, se a gente juntar a base eletrostática fixando um material delicado, sem usar cola, ou seja, sem a chance de danificar na hora de retirar, com a tecnologia de caminho inteligente, que evita que esse material delicado se solte antes do corte ser finalizado, a gente consegue fazer cortes como esse aqui em camadas, múltiplos cortes com folhas sobrepostas. Olha isso! E aqui eu também usei a fita washi tape para prender as extremidades do papel para garantir que vai ficar tudo muito bem esticadinho e ainda mais fixo. Juntando a base eletrostática, tecnologia IPT e a fita washi tape, a gente faz cortes de materiais delicados em camadas. É revolucionário! Por enquanto, eu já cortei BOPP em camadas, aquela película fininha que a gente usa para laminar, sabe? E já cortei o papel de seda. Inclusive, essa caixa linda com essa flor de papel de seda já tá aqui no canal. Depois corre lá para assistir. Ó, lembrando que cada modelo de Silhouette tem a sua própria base de corte, certo? Hoje eu tenho as 3 máquinas e as 3 bases aqui no meu ateliê. Eu já te mostrei a base da QMU5 em ação e essa aqui é a da Curio 2. A Curio é a máquina mais diferentona da família, então a base de corte dela também é um pouco diferente. Já essa é a base eletrostática da Silhouette Portrait 4. Com ela eu já cortei papel offset 240 gramas, acetato, papel fotográfico, vinil adesivo imprimível e até um Reels lá no perfil da Sil Brasil mostrando tudo isso. Agora, a 8ª coisa que você precisa saber é que as bases de corte dos 3 modelos de Silhouette estão te esperando lá na loja da Sil Brasil. Corre lá para agarrar a sua e não só as bases. Lá também tem papel, ferramentas, máquinas para você fazer um 2025 cheio de possibilidades, com infinitas possibilidades. Promete que me conta nos comentários o que você achou desse vídeo? E se tiver dúvidas ou sugestões do que você quer ver por aqui no canal da Sil Brasil, pode deixar também. É assim que a gente consegue te conhecer melhor e aí trazer conteúdos feitos especialmente para você. E pra gente seguir maratonando esse canal, eu vou deixar 2 vídeos que são assim best-sellers, tá? Esse aqui, onde eu te mostro como aplicar foil, um efeito metalizado belíssimo, usando a sua Silhouette. E esse aqui, onde eu vou te ensinar como fazer lembrancinhas personalizadas de papel. Beijos e até o próximo vídeo.